Pronto, tá gravando? Bom dia, eu vou iniciar a aula de administração do capítulo 4. Vou compartilhar o material para vocês acompanharem. Compartilhou? Espera que tá... Agora sim. Ok. Então, dentro do hospital, ele tem a função completa e básica de assistência na área preventiva e curativa. Ok? Acompanhando. Inicialmente, os hospitais, eles tiveram uma função de albergue. Antigamente não se tinha nenhuma noção básica de antisepsia, de esterilização. Então, os atendimentos eram realizados em casa. Bom, a função dos hospitais, segundo a OMS, ela é de educativa, no qual participam os estudantes de medicina, os assistentes sociais e pós-graduandos. Ok? Eu vou minimizar e vocês acompanhem o material que vocês têm disposto e as perguntas vocês podem fazer após as explicações. Ok. Também tem a função pesquisadora, no qual participam os psicólogos, assistentes sociais, ok? Essa é a função pesquisadora, técnicas e administrativas. Acho que tem mais alguém aqui, não tem? Não, não tem. Ok. Depois, acompanhando, a gente vai ter a constituição dos hospitais. Eles são constituídos por local, unidade sanitária, regional, de base e de ensino. Depois vamos ter a classificação, que são os aspectos clínicos e administrativos. Vamos ter os gerais, que são várias especialidades clínicas e cirúrgicas, os especializados, que são caracterizados predominantemente por algum tipo de especialização, pode ser psiquiátrico, oncológico, né? E os oficiais, que também são governamentais, que são os federais, os estaduais, os municipais e particulares. O serviço de enfermagem, ele se interrelaciona praticamente com todos os serviços hospitalares. Então, a enfermagem, ela é considerada o centro, o coração de um hospital. Mas, mesmo assim, ela vai ter as suas funções e obrigações. E divisões também organizacional. Vai lá na parte organizacional e acompanha. Então, vai ser classificado em divisão médica, que é composto por um corpo clínico, né? Composto por médicos. Aí vai ter a divisão técnica, que é composto por serviços de enfermagem, serviço de nutrição, serviço social, arquivo, odontologia, farmácia e psicologia. Depois vamos ter a divisão administrativa, que é o serviço pessoal, contábil, financeiro, lavanderia, almoxarifado, manutenção e reparos. Depois entramos na parte de recursos e materiais. Vocês vão acompanhando. Qualquer dúvida, depois das explicações, eu deixo em debate. Os recursos e materiais. Ter o material disposto é uma necessidade e é um material que tem que ter qualidade, quantidade, no tempo certo e de menor custo, tá? A pergunta que eu deixo para vocês, e vocês podem me responder via e-mail, por que falta material no ambiente hospitalar, né? Então, existem motivos que podem levar à falta desse material. E não quero que vocês me coloquem
coisas assim que podem ser um achismo. Eu quero que dentro do que vocês estão estudando, dentro da bibliografia, vocês encontrem esses achados. O que pode levar um hospital a ter falta de material? Agora vamos em organograma. O organograma nada mais é do que uma função, uma representação gráfica de uma estrutura organizacional. Quando a gente fala em organizacional, é o órgão como um todo. Eu estou falando do hospital. Então, é a estrutura da ordem, da organização deste hospital. Então, ele é representado por gráfico, entre relações de autoridade. Então, no topo, falando em enfermagem, vamos ter a diretoria de enfermagem. Vamos ter a diretoria de enfermagem, vocês acompanhando aqui na tela ou na apostila de vocês, tá? Eu vou colocar na tela, vou compartilhar, que aí vocês seguindo corretamente. Só um momento. Estão conseguindo ver? Ok. Só um minutinho. Ah, tá. Então, temos a diretoria de enfermagem. Dá para ver o meu rosto? Dá sim. Então, temos a diretoria de enfermagem, onde ele faz a subdivisão entre enfermeiro de clínica médica e central de material estéreo e educação continuada. Aí abaixo, ele vai se subdividir em auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e na educação continuada, a equipe multiprofissional. O que seria a equipe multiprofissional? A enfermagem, né, propriamente dita, psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, nutrição, tá? Então, a diretoria de enfermagem abrange toda essa escala de ordem e de autoridade. Então, as relações entre profissionais e autoridade, elas andam lado a lado. Então, quando um auxiliar de enfermagem estiver com algum problema, né, numa questão técnica, funcional, jurídica, ele não vai direto na diretoria de enfermagem. Ele tem uma representação gráfica que ele pode estar seguindo. E logo à frente, eu vou explicar sobre o fluxograma, que fala de hierarquia, ok? Então, essa representação gráfica, ela segue esse padrão, ok? Aí temos um cronograma, que é a representação gráfica de um trabalho, tá? É uma disposição gráfica também, né? Onde vai mostrar o trabalho, o projeto a ser cumprido naquele dia, naquele horário, né? Ou dentro daquelas 12 horas, ou dentro daquelas 24 horas, por determinado tipo de funcionário, seja ele enfermeiro ou seja ele auxiliar de enfermagem, ok? Isso é bem tranquilo. Vamos para o fluxograma. O fluxograma é a representação gráfica, né, de uma ou mais atividades, ok? É uma ferramenta da qualidade. É muito útil para identificar as etapas de um processo. Então, aqui tem exatamente a etapa de um processo, que no qual, talvez na prática, na vida real, isso pode ser modificado, mas o objetivo é o mesmo. Então, aqui mostra a triagem da equipe de enfermagem, depois a avaliação clínica, a sala de medicação, que constitui a equipe de enfermagem, abaixo, a sala de observação, avaliação médica novamente, exames de laboratório,
internação, se for necessário, o tratamento e a possível alta. O que pode mudar na prática? Na prática, quando o paciente já passa em avaliação clínica, o médico já pode solicitar exames e pedir a observação. Então, ele mudou a ordem, mas ele tem que seguir esse fluxograma. Ele não pode deixar de reavaliar, ele não pode simplesmente dar uma alta sem avaliar, ele não pode avaliar sem uma triagem, né? E a enfermagem, como um todo, sempre tem que medicar, tem que observar, né? Tem que organizar esse fluxograma, ok? Tudo começa pela enfermagem, tá certo? Então, abaixo, vamos falar sobre hierarquia, que também está relacionado com o fluxograma, tá? Tudo está relacionado um com o outro, na verdade. A hierarquia, ela é um poder, né, de caráter social que define o poder sobre a vida das pessoas. Isso como um todo, seja na sua casa, seja no ambiente profissional, no ambiente hospitalar. Existe uma ordem para que as coisas fluam bem. Mas vamos falar dentro de uma disposição organizacional de um hospital, né? Okay. Vamos lá na parte gráfica. Então, é constituído de direção geral, direção administrativa, direção técnica, aí ela vai se subdividindo. Direção de enfermagem, que abaixo está auxiliar, técnico de enfermagem, equipe de higienização. Na direção técnica, temos a direção de ensino, pesquisa e extensão, equipe de manutenção e estagiários e residentes. Então, de baixo para cima, eu tenho aqui o topo, a hierarquia, né? A base e o topo. Então, se o auxiliar e o técnico de enfermagem precisa resolver uma questão técnica, né? Ele vai se direcionar à direção de enfermagem e a direção de enfermagem vai atribuir uma solução. Aí ela se direciona ou à direção administrativa, se for a área administrativa, ou direção técnica. Então, não é você, auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem, que vai resolver esse problema. Você tem que passar esse problema para a direção de enfermagem. Tá? E dentro dessa escala, auxiliar técnico de enfermagem, dessa subdivisão, na verdade, não escala, temos a supervisão de enfermagem. Então, antes de ir para a direção de enfermagem, você recorre à sua supervisão de enfermagem e ela sim repassa o problema, tá? Mas graficamente falando, é desta maneira, tá? Então, tem a base e tem o topo. Então, não é só uma ordem gráfica, é uma ordem de nível social que você precisa acompanhar, você precisa obedecer, tá? Então, uma decisão, né, ela precisa o quê? Passar por uma hierarquia. Então, se eu tenho um problema, esse problema ele precisa ser resolvido, ele precisa ser distribuído, né? Ele precisa de cabeças para pensar uma solução. Antes eu tenho que passar por um processo hierárquico. Para quem que eu vou dividir esse problema para que haja solução, né? E tudo isso tem um objetivo. O objetivo é alcançar uma excelência na assistência ou na produção. Isso depende do quê? Do tipo de empresa, do tipo de relacionamento, de qual é o tipo organizacional desta empresa. Ok. A direção, ela é escolhida por eleição. Após a eleição, aí esses dois diretores, eles vão vão convidar os outros membros dessa estrutura hierárquica, ok?
Aí temos a importância da descrição dos cargos e funções, certo? Sabendo-se que todos vão tomar a sua decisão, todos vão ter seu tipo de autoridade e a sua própria iniciativa, onde cada um vai ter a sua subordinação dentro dessa organização, tá? Aí vamos ter os atos normativos, que são os documentos, são as regras, as diretrizes, né? O que constitui a normatização das atividades da empresa. Então, uma empresa sem normas, ela não consegue estabelecer o quê? Regras, normas básicas, para que flua da maneira que deve fluir a condição de trabalho, né, que no caso é o hospital, oferecendo um atendimento especializado na assistência, na prevenção e na cura. Então, sem atos normativos, uma empresa ela não consegue se desenvolver. Aí temos os estatutos, os regulamentos e os regimentos. Os estatutos, eles vão definir os objetivos e a sua organização. Os regulamentos, eles esclarecem e complementam o estatuto. E o regimento, ele é um dispositivo interpretando e complementando o regulamento. Então, um depende do outro. O maior ato normativo que a enfermagem utiliza é o regimento. Então, logo acima está especificando. Regimento especifica dispositivos regulamentares, interpretando e complementando o regulamento. Ok? Então, aqui, ó, o acesso é livre, o acesso não é livre, não tem problema, aí tem uma cruzinha, aí tem um coraçãozinho. Então, aqui tá falando o quê? De como eu posso seguir o meu papel como enfermagem, né? Então, até onde a enfermagem pode ir, né? Qual o procedimento que ela pode fazer? No que eu sou habilitado? No que eu não posso intervir? São questões éticas, legais, administrativas. Então, tudo isso engloba o regimento. O que o hospital e o meu órgão que responde por mim, quanto profissional, me habilita a fazer ou não. Aí temos as terminologias da administração, rotinas, instrução de serviço, portaria, resoluções, tá? Estão todas descritas. A dinâmica administrativa, ela precisa de um processo, né? No qual, como ela vai ser realizada, qual a função, o objetivo alcançado. O método é a maneira que eu vou realizar esse processo de operação. A operação é o desempenho, é o trabalho, né? É a fase de um processo. A atividade, ele é o conjunto de movimentos independentes a atingir um fim determinado. Atestado é a declaração escrita e assinada, que é um documento que serve para outra pessoa. O boletim é a publicação periódica de um órgão divulgado no que acontece dentro da empresa. O circular é um texto relativo de um determinado assunto para esclarecer e entrar no hall de conhecimento de diversas pessoas. E a norma é o que estabelece a base de medida para realizar a avaliação de alguma coisa. Ok? Aí vem os manuais administrativos e técnicos. Ela é uma instrução que dá referência no local de trabalho, tá? Então, ela tem como objetivo
prestar informação do servidor da empresa, dar subsídio de treinamento aos empregados novos, né? Coordena as funções dos serviços de enfermagem e outros departamentos e normatizar e uniformizar direitos e deveres e ações dos servidores. Geralmente, esse manual, né, no caso aqui, manuais administrativo e técnico, ele já é entregue para o funcionário assim que ele é admitido na empresa, tá? Para ele entender algumas colocações que a empresa tem e o que a empresa pode fazer para ajudá-lo. Então, eu encerro aqui o capítulo 4, deixando em aberto para vocês a pergunta sobre por que em alguns hospitais falta material, ou por que falta material? Por que falta material? Então, vocês vão me descrever por que falta o material, enviar para mim no e-mail, né? E não é uma resposta pessoal, tá? Então, dentro da matéria, vocês vão encontrar essa resposta, tá? Ou até mesmo outras bibliografias ou revista científica, não importa a fonte, tem que ter uma fonte, mas que seja uma resposta plausível dentro da parte científica, ok? Logo mais eu vou iniciar o capítulo 5. Até mais, muito obrigada e bom dia. Ok.